Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouco sobre a hibridização do átomo de carbono, que é um tipo de hibridização especial que envolve outros tipos de ligação que eu não falei ainda, como ligações do tipo π, ok? Então eu vou começar mostrando aqui 3 exemplos de ligações que o carbono pode fazer. O carbono pode fazer ligações simples, 4 ligações simples. O carbono pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. O carbono pode fazer 2 ligações duplas. E o carbono pode fazer uma ligação tripla junto com uma ligação simples. Nos 4 casos, o carbono faz 4 ligações. Pode ser 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla, uma tripla e uma simples, 2 duplas. O que acontece aqui? Nesses 2 casos aqui, esses 2 últimos, a molécula é linear. Linear. Quando a molécula é linear, você vai lembrar que eu falei na aula anterior, quando a molécula é linear, o átomo que está no meio da molécula é um átomo do tipo sp. Então, nesse caso aqui, o carbono ele é sp e aqui também ele é sp, porque a molécula é linear. Se vier assim ou assim, vão ser lineares. Ok? Já nesse caso aqui, no primeiro caso, a molécula do carbono ela passa a ser tetraédrica. E quando a molécula é tetraédrica, você vai lembrar que eu tenho uma estrutura do tipo sp3. Ok? Carbono com 4 ligações simples é tetraédrico, portanto é sp3. E nesse caso aqui, o carbono com uma ligação dupla e 2 simples passa a ser uma molécula tipo trigonal plana. Se é trigonal plana, o carbono passa a ser sp2, ok? Lembrando, linear sp, são esses 2 casos. sp3 quando for 4 ligações simples e quando tiver uma dupla, 2 simples, vai ser sp2. Agora eu vou mostrar para vocês por que isso acontece, para não ficar só no decoreba, né? Mas por que isso acontece com o carbono? A gente precisa entender, lembrar como é que é a configuração eletrônica do carbono. O carbono ele tem 6 elétrons, portanto é 1s2, 2s2, 2p2. Nós já vimos na aula anterior que a molécula do metano que ele sofre hibridização sp3, ele sendo tetraédrico. Eu vou começar mostrando primeiro como é que a molécula é sp, nos 2 casos lineares. Então o que acontece? Para o carbono se tornar sp, vamos pegar isso aqui, vamos pegar o 2s2 e o 2p2, fazendo assim, ó, o diagrama de energia, nós temos 2s2, 2 elétrons, 2p2, nós temos aqui os 2 elétrons, ok? O que acontece? Para ele formar um híbrido do tipo sp, o que eu preciso pegar? Eu preciso pegar um orbital s e um orbital p, ok? Se pegarmos um orbital s e um orbital p, desculpa, nós temos aqui um híbrido sp. Mas agora fiquem ligados, ó. Se eu pegar esse orbital s e juntar a orbital p, ficaram 2 p's que não serão utilizados. Sobram 2 p's. Então eu vou desenhar assim, vou desenhar aqui o híbrido sp, mas ainda sobraram 2 orbitais p's que não foram utilizados. Imagina só, a gente pegou esse s e esse p formando o híbrido sp, mas esses 2 p's aqui, que são esses aqui, não foram utilizados. Esses p's que não são utilizados são chamados de p's puros. P's puros por quê? Porque não são utilizados. Esses 4 elétrons, esse 1, 2, 3, 4, serão distribuídos assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Ou seja, eu tenho 2 elétrons no orbital híbrido sp e tenho 2 elétrons nos orbitais p's puros. Ok? Então o que acontece aqui? Pelo fato de eu ter 2 elétrons nos orbitais sp's, eu consigo fazer 2 ligações sigmas aqui nessa região do carbono. E o que vai acontecer com os orbitais do tipo P que não sofreram hibridização? Eles formarão as chamadas ligações πs. Como assim? Deixa eu fazer aqui um desenho para vocês entenderem. O carbono ele vai ter 2 híbridos sps. Imagina que isso aqui é um híbrido sp, isso aqui é um sp. sp, sp, cada um com um elétron. Só que além dos sps, ele vai ter 2 p's que não se hibridizaram. Vamos dizer que aqui seja
o PY, que não se hibridizou, ele tem um elétron, e vou desenhar aqui o PZ. O PZ também que não se hibridizou. Isso aqui é SP, SP do carbono, e aqui são os dois P's que não se hibridizaram, ok? Então imagina, esse aqui é o híbrido SP. O carbono forma o híbrido SP e deixa dois P's puros. Se eu aproximar aqui outro átomo de carbono, com a mesma situação, hibridizado aqui SP, e ele tem aqui dois P's puros, no caso aqui o PY e o PZ, o que vai acontecer com esses dois átomos de carbono? Nós temos a seguinte possibilidade: esse orbital SP se juntar com esse orbital SP a partir de uma ligação frontal. E lembra, a ligação frontal é uma ligação sigma, ok? Então, se esse carbono se junta com esse carbono, a partir desses dois orbitais, eu vou ter a seguinte situação: eu vou ter aqui carbono, ligado a outro carbono. O que é isso aqui? Essa ligação aqui é uma ligação frontal entre esse orbital SP e esse orbital SP. Se a ligação é frontal, eu tenho uma ligação do tipo sigma. Mas sigma o quê? Sigma é SP, SP. Esse orbital SP vai se juntar com esse outro orbital SP do outro carbono, formando uma ligação sigma. Ok? O que vai acontecer com essa parte aqui do carbono? Ela vai encolher, ela vai se reduzir. Ok? Ela fica um pouco menor. O que vai acontecer com o orbital PY com o PY e o PZ com o PZ? Não tem como a gente fazer uma ligação frontal entre um PY e um PY. Por quê? Porque eles estão paralelos. O que vai acontecer é uma aproximação dos orbitais, uma aproximação por cima, entre esse orbital e esse orbital, e uma aproximação aqui por baixo, ok? Seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui um orbital P aproximando do outro e outro aqui por baixo. Já na ligação, no eixo Z, eu vou ter uma aproximação pela frente e por trás. São duas aproximações, uma aproximação aqui pela frente e outra aqui por trás. Essas aproximações é que formarão a ligação π. Então aqui eu vou ter a ligação sigma, mas eu vou ter aqui duas ligações π. Como é que ficaria? Deixa eu apagar aqui a luz para fazer o desenho aqui melhor. Ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o carbono formando a ligação sigma com o outro carbono, aquela ligação frontal. Mas o que acontece com as ligações do tipo Y, os orbitais do tipo Y? Se imaginar aqui um eixo como sendo aqui o eixo Y, um eixo imaginário, eu vou ter aqui uma ligação chamada ligação do tipo π, que é uma ligação de aproximação. Pelo fato da ligação do tipo π ser de aproximação, é uma ligação mais fraca do que a ligação sigma. A ligação sigma é a mais forte. E o que significa isso? Numa reação química, há quebra de ligações químicas. Se eu tiver uma ligação sigma e uma ligação π, a ligação π vai ser a primeira a ser rompida. É uma ligação que tem uma menor energia. Ok? Da mesma forma, se eu tenho aqui o eixo Z, um eixo imaginário Z, o eixo Z é aquele que é perpendicular ao quadro. Eu vou ter aqui uma ligação π em relação ao eixo Z. É como se fosse os orbitais PZ com PZ pela frente e por trás, e aqui PX ou PY e PY pela frente, enquanto que os orbitais P, SP estão se encontrando frontalmente. Então eu tenho aqui duas ligações π e uma ligação do tipo sigma. Então quando eu tenho carbono ligado por uma ligação tripla, lembra? Carbono ligado por uma ligação tripla e aqui ligações simples. Dessas três ligações, duas vão ser π, ligação π, que são as ligações que ocorrem de forma lateral, uma aproximando da outra, e vou ter aqui uma ligação sigma. Só lembrando, se você olhar aqui a estrutura linear, se é linear, esse carbono é o quê? SP, e esse carbono também é SP. Ó. Tem um linear aqui e linear aqui. Ok? Então, esse é o motivo de uma ligação tripla ter duas ligações π e uma sigma. Porque as duas π são de aproximação. Enquanto que as duas, que a sigma, é aquela onde os orbitais SP se encontram. Ok?
Muito bem. Então, quando você vê uma estrutura qualquer que tenha átomos de carbono, por exemplo, vamos pegar aqui uma cadeia carbônica assim, ó. Por exemplo, C, dupla C, simples C, dupla C, C, vamos pensar assim, tripla C. O que vai acontecer aqui, ó? Esse carbono aqui da ponta tem 4 ligações simples. Então ele vai ser o quê? Um carbono sp3. Esse carbono é tetraédrico, ok? Já esse carbono aqui, esse segundo carbono, se você olhar, ó, ele tem 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então ele vai ser do tipo sp2. E esse carbono é trigonal plano. Trigonal plano. Esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui tem 2 ligações simples e uma ligação dupla. Se ele tem 2 ligações simples e uma ligação dupla, ele é também sp2 e também é trigonal plano. Esse carbono aqui de cima, ó, 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ele, portanto, ele é sp2, é um trigonal plano. Esse carbono tem 2 ligações simples e uma dupla. Trigonal plano, sp2. Já esse carbono aqui, ele tem uma ligação simples e uma tripla, né? Na verdade, isso aqui deveria ser assim, ó. C, tripla C. Porque a estrutura é linear. Esse carbono tem uma tripla e uma simples, é linear, portanto é sp. Esse carbono aqui também, ele é tripla e simples, linear, portanto sp. Ok? Muito fácil isso. Se você olhar para a estrutura da cadeia carbônica e ver que o carbono tem 4 ligações simples, vai ser sp3. Se ele tem uma dupla, vai ser sp2. E se ele tiver uma tripla ou 2 duplas, no caso se eu tiver assim, carbono, dupla, carbono, dupla. Vamos ver assim esse caso. Esse caso, para ficar mais claro. Esse carbono aqui ele é sp2. sp2, porque tem 2 simples e uma dupla. Já esse carbono aqui ele é sp, porque ele tem 2 duplas. E ele é linear. Esse é trigonal plano, esse é linear. Esse carbono também vai ser sp, porque tem 2 duplas, também é linear. E esse carbono da ponta vai ser sp2, porque ele tem 2 simples e uma dupla. Ele é trigonal plano, ok? Muito bem. Então, acaba sendo um pouco não é tão complicado pensar no carbono em termos de hibridização. É bem simples. Carbono com ligações simples, ele é sp3, com ligação dupla, 2 duplas, ele é sp, uma tripla e uma simples é sp também, enquanto que for 2 simples e uma dupla, ele passa a ser sp2, sempre associando a geometria, tetraédrica, linear e trigonal plano, ok? Então, a gente fica por aqui só para dar um exemplo que a hibridação do carbono é diferente um pouco, tem esses casos. Lembrando que a ligação π sempre ocorre com os P's que não se hibridizaram, os P's puros, ok? Pois um abraço a todos.